Pessoal do primeiro ano, que saudade, hein? Estou aqui para a gente dar início à matéria agora do segundo bimestre, Caminhos da Energia e da Matéria, livro, página 33. Os organismos não são entidades isoladas. Eles interferem no ambiente representado por outros seres vivos, em componentes físicos e químicos, mas também são afetados pelas condições do ambiente. Entre os seres vivos do ecossistema, há um interrelacionamento dinâmico e equilibrado que mantém um fluxo permanente de energia e de matéria. Em suas atividades, os organismos obtêm recursos do ambiente na forma de luz, matéria orgânica, sais minerais, água, gases e abrigo, enquanto nele é eliminado resíduos, tais como urina, fezes e gás carbônico. Os resíduos de um organismo podem ser recurso para o outro. Uma outra coisa também são as adaptações e as tolerâncias. Como exemplo, as tartarugas marinhas, o mar para a desova. Com enorme esforço para sustentar o peso do seu corpo, nos trajetos da água até a praia, ela expõe-se a diversas ameaças, como a ação de predadores, inclusive os seres humanos. A exposição direta ao sol, o desencaminhamento e as oscilações da temperatura vence esses desafios. E as variações ambientais também contam. Os seres vivos são influenciados por fatores externos, como luz, alimento, água, espaço, temperatura, radiação e presença de outros organismos. Há um limite de tolerância, pois cada organismo está adaptado às condições ambientais, dentro de certos limites de variações. Esse tipo de evolução é denominado adaptação convergente ou convergente adaptativo. A convergência adaptativa está relacionada à presença de estruturas denominadas análogos, ou seja, aquelas que desempenham funções semelhantes e que tiveram origem embrionária diferentes. Um exemplo disso é referente ao inseto e o morcego, que se originaram de linhagens evolutivas diferentes, porém podem exibir asas e estruturas adaptativas ao voo. A energia no ecossistema. Os seres vivos de uma comunidade mantêm relações alimentares chamadas relações tróficas ou alimentares, em que um serve de alimento ao outro. Seria a cadeia alimentar. A fotossíntese é a fonte fundamental da matéria orgânica. Os autotróficos são as plantas, os vegetais, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Predominam as árvores e as gramíneas. As algas são autotróficas mais abundantes que existem. Os heterotróficos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Consequentemente, dependem de outros para sobreviver, empregando várias estratégias com predadores, como por exemplo a águia, a jaguatirica, a águia, a piranha, que alimentam-se de seres vivos que matam parasitas, como o piolho. Os heterotróficos mais abundantes são os decompositores que atuam sobre os organismos mortos, restos e resíduos, degradando e convertendo a matéria orgânica em compostos inorgânicos, como sais minerais, gás carbônico e amônia, e podem ser reutilizados pelos autotróficos na produção de matéria orgânica. Os heterotróficos mais abundantes são os que atuam sobre os organismos mortos, restos e resíduos, degradando e convertendo a matéria orgânica em compostos inorgânicos, como sais minerais, gás carbônico e amônia, e podem ser reutilizados por alguns autotróficos na produção de matéria orgânica. Distribuição da energia é uma coisa interessante. A fotossíntese transforma a energia luminosa em energia química, que ficam armazenados na matéria orgânica produzida. Os autotróficos empregam parte dos compostos orgânicos na construção de seus organismos. Outra parte fornece energia a várias atividades como
geração de flores, síntese de proteínas e outros. Nos ecossistemas, a energia tem um fluxo unidirecional, ou seja, não é reciclada. Inicialmente, na forma de luz, converte-se na energia química dos alimentos e perde-se finalmente na forma de calor que não reutilizado. Entretanto, a matéria permanentemente é reciclada, porque em uma sequência alimentar, as atividades dos seres vivos originam resíduos que podem ser reaproveitados pelos autotróficos. Os níveis trópicos dependem dos alimentos utilizados. Os organismos de uma comunidade podem ocupar diferentes posições na sequência alimentar. Cada uma dessas posições é um nível trópico ou nível alimentar. Os produtores, os consumidores e os decompositores correspondem, portanto, aos níveis trópicos dos ecossistemas. Os consumidores que se alimentam direta e exclusivamente dos produtores são os herbívoros, chamados consumidores primários ou de primeira ordem. Aqueles que se alimentam de consumidores primários são consumidores secundários ou de segunda ordem. Na sequência, podem ser encontrados os consumidores terciários ou de terceira ordem, ou quaternários ou de quarta ordem, e assim sucessivamente. Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Os consumidores são aqueles que consomem e decompositores, aqueles que participam da decomposição dos seres vivos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Peguem o livro, leiam o capítulo, façam as atividades do livro. Todas as atividades do livro. Relaxem, façam tudo direitinho. E vamos aguardar até a próxima. Beijinho, fiquem com Deus, até a próxima.